Bem-vindo à série Os Maiores Filósofos da História, onde nos aprofundamos em algumas das ideias e pontos de vista mais influentes sobre a existência humana. Neste capítulo, a nossa atenção volta-se para a filosofia de Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi um pensador alemão do século XIX, reconhecido como uma figura radicalmente transformadora na filosofia ocidental e na herança intelectual. Ele foi um crítico agudo das normas sociais e dos quadros religiosos de seu tempo, especialmente do cristianismo. A vida de Nietzsche estava repleta de dificuldades. Ele sofreu exclusão da comunidade acadêmica de sua época e foi sobrecarregado por problemas crônicos de saúde que persistiram ao longo de sua idade adulta, culminando em um fim repentino de seu período produtivo. Em 1889, Nietzsche experimentou um colapso mental completo. Enquanto caminhava por uma rua da cidade, ele testemunhou um cavalo sendo chicoteado. Correndo em direção a ele, ele abraçou o pescoço do animal na tentativa de protegê-lo, depois caiu no chão. Após este incidente, ele nunca se recuperou. Embora tenha sido inicialmente diagnosticado com sífilis, surgiram explicações alternativas, sugerindo uma condição maníaco-depressiva acompanhada de psicose intermitente e demência, potencialmente ligada a um tumor de crescimento lento. Nietzsche faleceu em 1900. Durante sua vida, seus escritos atraíram pouco interesse, às vezes vendendo quase um punhado de cópias por ano. Suas obras realmente ganharam destaque somente após sua morte. Nesse ponto, sua irmã Elizabeth se encarregou de editar seus manuscritos não publicados para alinhá-los com suas próprias crenças, que estavam fortemente ligadas ao nazismo. Como resultado, Nietzsche tem sido muitas vezes erroneamente retratado como um precursor da ideologia nazista, um mal-entendido enraizado nas alterações editoriais de sua irmã. Na verdade, ele tinha opiniões negativas em relação ao antissemitismo, o que é evidente em seus textos. Ele realmente admirava as contribuições judaicas para a cultura europeia e as considerava intelectualmente significativas. Durante o curto período de tempo após o seu colapso, ele compôs o que veio a ser conhecido como suas Cartas de Loucura, às vezes assinando-as como Dionísio ou o Crucificado. Dionísio, o deus grego da fertilidade e do vinho, exemplifica uma afirmação apaixonada da vida, enquanto o crucificado faz referência a Jesus, que Nietzsche descreveu como o único e último verdadeiro cristão, enfatizando que o cristianismo autêntico terminou com sua morte na cruz. Essa postura é menos um ataque a Jesus pessoalmente do que um ataque à doutrina cristã por se concentrar em uma vida após a morte imaginada, que Nietzsche considerava uma rejeição final da vida em sua forma imediata. Ele acreditava que a raiz do descontentamento e da angústia humanos reside na forma como dividimos nossas experiências entre sim e não, insistindo que a felicidade surge apenas quando percebemos sim, e a tristeza surge apenas quando percebemos não. Ao fazer isso, desistimos do controle sobre o nosso bem-estar para forças além do nosso poder. Sua abordagem sugerida foi amor fati, ou seja, um amor sincero por tudo que o destino traz, tornando-se alguém que afirma a existência. Entre as obras de Nietzsche, Assim Falou Zaratustra lançou as bases para sua visão abrangente, que ele considerou sua principal conquista. Ele seguiu com Além do Bem e do Mal, outra peça influente. Os escritos de Nietzsche não foram adaptados para o leitor médio, ele visava, em vez disso, um público intelectual seleto. Ele também foi reconhecido como um pioneiro em psicologia, propondo teorias como a vontade de poder. Para ele, a psicologia era primordial entre as ciências, com uma profunda influência em nossas decisões, processos de pensamento e crenças filosóficas. Ele frequentemente interpretava as ideias tradicionais de um ângulo psicológico, questionando nossas suposições fundamentais e enfatizando quão instáveis elas poderiam ser, ao mesmo tempo em que oferecia uma maneira reinventada de valorizar a vida. Ele defendeu a libertação dos costumes opressivos. No centro da sua filosofia estão as ideias sobre a autossuperação. O perspectivismo, a nobreza humana, a vontade de poder, a recorrência eterna e o super-homem. Nietzsche sublinhou muito a noção de Selbstsubespécie vindum, ou autossuperação. Ele descreveu isso como gastar energia intensa ou emoção através da criatividade ou alguma forma de esforço pessoal. A dor, em sua opinião, é inerente à vida, não deve ser evitada, mas sim enfrentada de frente para promover o desenvolvimento pessoal. Ao tentar evitá-lo a todo custo, negamos a nós próprios a possibilidade de nos fortalecermos.
A questão que ele coloca é se somos verdadeiramente livres quando tornamos o mundo à nossa volta simples, superficial e agradável. Nietzsche afirmou que tal ambiente é realmente falsificado. Para encontrar prazer em viver, devemos confrontar a realidade na sua totalidade, incluindo as facetas negativas. Para ele, os aspectos mais sombrios da humanidade são tão necessários quanto os mais leves no avanço do nosso potencial humano coletivo. Por conseguinte, sublinhou a importância de apreciar as adversidades. A nossa existência envolve inevitavelmente dor, desde o momento em que nascemos até morrermos, mas Nietzsche insistiu que fugir dela não é a solução. Em vez disso, exortou as pessoas a enfrentarem dificuldades, pois só ultrapassando os obstáculos poderemos evoluir para versões mais completas de nós próprios. Ele usou a metáfora de uma subida de montanha para ilustrar isso. Escalar é doloroso, cheio de lutas, mas só a partir do cume podemos contemplar os panoramas mais magníficos. Ninguém mais verá essas vistas, a menos que tenha coragem de empreender a subida. Ele também observou, em essência, que nossas perspectivas sobre a verdade e a realidade dependem de como vemos o mundo. Isso é perspectivismo. Implica que o nosso conhecimento nunca pode ser inteiramente válido num sentido absoluto. Diante disso, nenhuma filosofia pode reivindicar a verdade última, mas podemos formular pontos de vista únicos que remodelam a forma como interpretamos a existência. Nietzsche previu uma geração de espíritos livres daqueles que buscam apenas suas próprias verdades, recusando-se a impô-las aos outros, e que se destacam da maioria. Ele usou o termo Vornemate para significar nobreza humana, que não é uma mera coleção de fatos ou conhecimentos. Em vez disso, o conhecimento tem de ser plenamente vivido quanto insight podemos realmente suportar antes que ele nos sobrecarregue. A nobreza que ele imaginou aparece naqueles que mantêm uma certa distância da maioria das pessoas e das formas comuns de pensar. Ele fez referência ao patos da distância, destacando uma distinção entre indivíduos comuns e almas mais nobres, uma lacuna que separa o excepcional do mundano. Nietzsche estava preocupado com o declínio cultural, não apenas com lapsos pessoais. Ele queria nutrir pessoas excepcionais que pudessem estimular a renovação cultural. Ainda assim, ele não pretendia elevar a todos. As massas médias poderiam permanecer como estavam, aos seus olhos, embora ele visasse atrair certos indivíduos para longe da conformidade, esperando plenamente a hostilidade da maioria. Uma pergunta norteadora para ele durante toda a sua jornada intelectual foi como devemos viver, ou, mais profundamente, como suportamos a vida. Ele descreveu a vida como um fluxo tumultuado sem um ponto fixo ou caminho. Por causa disso, ele não via base para presumir um significado externo ou objetivo na vida. Os seres humanos se organizam inerentemente de acordo com certos valores. Sem eles, a vida seria praticamente impraticável. Uma vez que não há provas de valores externos, e no entanto, a nossa natureza os exige, temos de ter uma capacidade interior de gerar valores. As almas mais corajosas, em sua opinião, são os criadores desses valores. Seu senso moral glorifica suas qualidades. Autoconfiança, auto-honra e desdém pela submissão são características de uma moralidade nobre. Nietzsche, portanto, argumentou que, em um mundo secular sem crenças transcendentes, as pessoas modernas precisam moldar seus próprios valores enquanto se afastam do niilismo, que afirma que a vida não tem valor. Uma de suas declarações mais reconhecidas é que Deus está morto. Não se trata de uma exclamação jubilosa. Embora procurasse desmantelar valores que se acumularam ao longo de milênios originários de várias civilizações incorporados na sociedade contemporânea, ele também acreditava que fazê-lo era inevitável e possível. Essa mudança radical foi o que ele chamou de reavaliação de todos os valores, um processo que poderia, em sua opinião, levar a raça humana além de seu estado atual em direção a uma nova forma de existência, exemplificada pelo que ele chamou de Overma. Ao declarar a morte de Deus, Nietzsche apontou para uma transformação histórica. Durante séculos, Deus foi central para a vida de muitos, mas agora é apenas um aspecto da vida para alguns. As religiões e os crentes continuam a existir, mas Deus já não define a realidade, e é por isso que, na sua famosa frase, Deus está morto. Nietzsche descreveu o cristianismo como enraizado em uma moralidade escrava. Ele criticou as pessoas que se apegam a ela, rotulando-a de uma mentalidade que sufoca a razão e promove um estado semelhante ao servilismo.
Enquanto o mal tende a evocar o medo aos olhos da moralidade escrava, na chamada moralidade mestra, é o bem que procura inspirar o medo. Ele via a renúncia à liberdade, ao orgulho e à confiança como um ato servil. Por outro lado, a moralidade mestra tenta moldar novas formas de viver sem suprimir o poder pessoal. Ele via o cristianismo como um arranjo de subserviência e conformidade, um sistema que ensina seus seguidores a odiar a existência terrena fixando-se em um suposto paraíso eterno. Na opinião de Nietzsche, diluir a nossa percepção da vida e mascarar as suas dificuldades afasta-nos ainda mais da realidade. Como a humanidade tem principalmente uma história de obediência, ele acreditava que isso predispunha as pessoas a seguir comandos. E quando alguém demonstra verdadeira independência, muitas vezes é rotulado de perigoso ou mau, pois ameaça a ordem estabelecida. Portanto, ele via o cristianismo como uma limitação ao crescimento humano, transformando almas potencialmente fortes em criaturas tímidas e complacentes. Em Beyond Good and Evil, Nietzsche investigou por que temos valores para começar qual é o seu papel essencial em dar sentido à existência. Ele examinou como as pessoas se convencem de que a vida tem um propósito, em vez de sucumbir ao niilismo. Sua visão era que os humanos normalmente inventam crenças do mundo verdadeiro, seja o reino das formas de Platão ou o céu cristão, ou mesmo a noção hindu de que a individualidade é uma ilusão. Para Nietzsche, estas estruturas são invenções humanas concebidas para fazer face às dificuldades da vida e revelam como, por vezes, impomos ilusões reconfortantes à realidade. Esta perspectiva está ligada à sua doutrina mais ampla do perspectivismo. Ele também explorou como convicções morais como compaixão e justiça surgem dentro da sociedade e questionou se tais valores mascaram motivos subjacentes, incluindo fragilidade ou auto-engano. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche retrata o profeta Zaratustra retornando de uma década de isolamento nas montanhas, proclamando uma série de ensinamentos. Ele apresentou 3 estágios de transformação: o camelo, o leão e a criança. A maioria das pessoas, na sua analogia, permanece camelosa ao longo da vida, carregam as regras e exigências da sociedade como fardos nas costas, raramente as questionam. Para se libertar desse estado, é preciso eliminar essas restrições, o que permite que uma pessoa evolua para o leão que enfrenta o temível dragão chamado Tu Deverás. Em cada escala brilhante desta criatura é um comando, representando séculos de tradição. Ganhar verdadeira autonomia requer desafiar esse dragão. Em última análise, tendo feito isso, pode-se renascer como criança, livre de velhas restrições, descobrindo o mundo de novo com a curiosidade e abertura da juventude, afirmando a existência com um retumbante sim. Além dessas fases, as 3 lições principais de Zaratustra giram em torno da vontade de poder, da recorrência eterna e do super-homem. Nietzsche propôs que tudo na vida, da criação à destruição, é governado por uma vontade de poder, uma força fundamental que impulsiona os seres a realizar seu verdadeiro potencial. Na sua opinião, não é apenas um impulso para sobreviver, como sugeriu Schopenhauer, ou para acumular conhecimento por si só, antes, o conhecimento só é valioso se o vivermos. A vontade de poder encoraja-nos a tornarmos-nos verdadeiros eus, superando tudo que nos enlaça. Nietzsche acreditava que esse princípio está subjacente a todas as nossas ações, mesmo que permaneça adormecido ou não reconhecido. Ele afirmou ainda que a melhor vida após a morte é, na verdade, outra repetição da mesma vida que já levamos. Esta noção é a recorrência eterna, na qual o indivíduo mais forte e mais afirmador da vida apreciaria a ideia de viver precisamente os mesmos acontecimentos repetidamente. Em Assim Falou Zaratustra, quando Zaratustra começa a falar publicamente, as multidões zombam dele, assumindo que ele não passa de um showman. Nietzsche ilustra assim o conflito entre a figura excepcional e as massas comuns. O termo Overmens, ou Overman, descreve o indivíduo que dominou completamente a arte da autossuperação, um ser elevado em contraste com o último homem, aquela figura complacente que prefere misturar-se com a multidão. O Overman significa autodomínio, que Nietzsche viu como o desafio mais difícil. Se a felicidade decorre da sensação de que o nosso poder está a crescer através de obstáculos ultrapassados, então este Overman é o mais feliz de todos, dando à vida o seu propósito mais profundo. Com o seu estilo de escrita extravagante, as obras de Nietzsche podem parecer um estimulante mental, incitando os leitores a questionar se certos ideais preciosos sobre si mesmos e o mundo são tão instáveis quanto parecem.
Tendemos a ver-nos como agentes morais que visam a decência, guiados por expectativas culturais partilhadas e convencidos de certas verdades inatacáveis. Nietzsche, no entanto, nos encorajaria a ver o significado como algo que criamos, não algo que descobrimos passivamente. Para ele, o Overman representa uma verdade futura, uma encarnação de novos valores que substitui velhos dogmas. Conceitos como a vontade de poder, autossuperação, abraçando o risco, amor fati e a eterna recorrência todos servem como sinais de Nietzsche para encontrar o valor da vida.